Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo. E pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez review da semana. Bom, não necessariamente uma boa e mega hiper review, até porque não tivemos um episódio. Tivemos, mas ele foi uma recapitulação. Então eu venho contar pra vocês um pouquinho do que rolou desse episódio, pra gente conversar rapidamente. Porém, eu quero deixar aí pra vocês que está rolando a distribuição do Dracofish do Ash, tá? Pokémon aí que vai ser distribuído até o dia 25 de agosto. E vale a pena lembrar que os outros Pokémon também serão distribuídos, né? Os Pokémon do Ash, nas próximas semanas, nos próximos episódios do anime Pokémon. Eu já fiz um vídeo no Twitter explicando como você pode capturar, mas eu também vou deixar o código aí na tela agora para você capturar esse Pokémon, tá? Na verdade, resgatar esse Pokémon. Lembrando que a fonte que eu usei passa aí uma impressão de que o 0 é a letra O, mas não. Todos os Os que parecem Os, na verdade são 0 nesse, nesse código, tá bom? Bora lá, vou deixar o código também na descrição do vídeo, assim você não tem erro, beleza? Bora lá então para mais um vídeo. Bom, pessoal, resumindo pra vocês sobre o episódio, inclusive tem uma coisa que eu quero discutir muito mais sobre esse episódio, que é um gráfico que eles acabaram soltando, mas também preciso dizer pra vocês que ele não é assim, é algo que a gente deve levar tão a sério. Porque muitos animes, histórias, acabam inclusive quando criam algum tipo de mídia, tipo um livro, um guidebook, alguma coisa assim, eles acabam soltando uns gráficos muito semelhantes a esses que a gente vai acompanhar hoje, e a gente não pode levar eles tipo tão a sério, mas é bem interessante essa interpretação que talvez o anime nos dá. Então, bora lá resumir rapidamente o episódio pra vocês. Um episódio interessante no sentido de algumas informações que a gente consegue coletar, mas ele não tem absolutamente assim nada assim incrível, tá? Porque é um episódio de recapitulação. E, enfim, eles estão optando por fazer essas recapitulações para cada personagem. Agora foi o Ash e eu acredito que deva ter um do Gol muito em breve. Bom, então, bora lá. O episódio acaba contando no primeiro bloco coisas bem interessantes sobre o resumo da primeira fase do campeonato mundial, que foi bem legal. Eles acabaram resumindo cada batalha. Leon vs Alan, Iris vs Cynthia, Diantha vs Lance e Ash vs Steven. Foi bem legal de acompanhar isso daqui. Mas, no final das contas, eles acabam conversando um pouquinho sobre cada um dos Pokémon do Ash, né? Então a gente acaba encontrando ali um pouquinho sobre alguns Pokémon as na manga do Ash e como ele acaba sendo um personagem que acaba arrancando ali elemento surpresa, que é uma coisa que a gente vai acabar discutindo daqui a pouquinho. E eles acabam falando principalmente sobre o Pikachu, quando, por exemplo, o Pikachu colocou a cauda de ferro no chão e usou do Quick Attack para criar uma onda de poder contra o Hawlucha da Bee, que foi bem legal. Dragonite usando o Hurricane, foi bem legal também, contra o Dragon Pulse do Haxorus, e aí gerou aquele Draco Meteor, que foi bem legal. E também o Lucario, que usa o poder da Aura junto com o Ash, né? Depois desse vínculo que ele teve com o Greninja, ele acabou conseguindo aumentar seus poderes graças a isso, então isso foi uma coisa bem interessante também de ver. E por fim, o Randy acabou ouvindo algumas cartas que algumas pessoas estão enviando de apoio para alguns dos Pokémon do Ash, que foi bem legal. Um deles foi o Alistair, que acabou contando um pouquinho da história do Gengar, e dizendo o quanto ele se conectou com esse Pokémon e deseja que ele consiga, né, vencer as partidas que ele tem para vencer. Eu achei isso fenomenal. E também tivemos o Ixtron, que acabou mandando também uma carta de apoio para o Surfetch. E aí o anime aproveita desse momento de leitura que o narrador faz dessas cartas e acaba fazendo uma recapitulação da história, tanto do Gengar quanto do Farfetch para Surfetch. Mas o teor das cartas não tem absolutamente nada demais. Então, por parte do Alistair, foi simplesmente um grande desejo do amigo dele, Gengar, de coração, né?
superar os obstáculos, enquanto o Ikstrom deseja que o Surfett fique mais e mais e mais forte e que ele sempre se lembre que defender as pessoas que ele gosta o tornará ainda mais forte. Até legal porque o Ikstrom até acaba chorando ali, né, ao ouvir a carta que ele manda ali na rádio. Eu achei isso bem bacana. Mas você deve estar se perguntando sobre o Dracofish, né? E foi bem interessante o que eles fizeram. Ele não tem absolutamente nenhuma referência durante o episódio, mas nos pós-créditos ali, eles acabam fazendo uma pequena historinha de um Pokémon que tem uma grande mandíbula e quando abriu os olhos pela primeira vez, acabou vendo um mundo que ele desconhecia, com pessoas estranhas e seres estranhos, mas logo fez desses seres seus amigos. E ele usa de sua mandíbula para se divertir, para comer, enfim. Então ele é um Pokémon muito engraçado e muito forte. E que sempre mastiga, mastiga, mastiga e viveu feliz para sempre. Então assim, é uma historinha para contar um pouquinho do Dracofish, mas nada demais. Só foi uma bobeirinha ali para não deixar ele sobrando. Eu achei fofinho eles terem terminado ali com essa historinha para ele. Mas é só isso, é bem raso, tudo muito raso. Mas tem uma coisa que chamou muito a atenção do pessoal durante esse episódio, que foi o gráfico de poder de cada personagem. E aí, cada um desses personagens é analisado como um banco de dados que eles possuem ali durante o campeonato mundial, que eles vão colhendo alguns dados. E a partir disso, eles passam a discutir um pouquinho sobre cada personagem. Provavelmente também isso deve contar pela velocidade que cada personagem avançou durante o Mundial. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado quando se interpreta esse quadro, porque ele não quer dizer exatamente sobre toda a história do personagem, mas sim sobre os dados que eles possuem referente ao campeonato mundial. Talvez alguma coisa deva ter sido pega também sobre o passado de cada um dos personagens, mas isso não é dito. Então assim, a gente fica muito em aberto e a gente só pode se prender mesmo que é sobre o campeonato. Então por isso que tem que tomar muito cuidado com a interpretação desse quadro, porque eu vi pessoas, tipo assim, possessas com algumas coisas, e eu acho que aí é onde cai por interpretação. A gente tem que ver isso muito bem. Por exemplo, eu vou pegar aqui o quadro do Ash, tá? O primeiro que eu quero falar pra vocês, que inclusive deixou o pessoal mais assim, uau! A gente consegue ver que no quadro tem ataque, defesa, velocidade, estratégia, experiência e surpresa. E é bem legal que 3 elementos aqui estão no máximo para o Ash. Ataque, surpresa e também velocidade. Enquanto os outros, como experiência, estratégia e defesa, não estão tão grandes. A defesa até está um pouco maior em comparação à estratégia e experiência. E as pessoas ficaram, mas poxa, o Ash é um personagem experiente. Mas poxa, o Ash é um personagem que participou de vários lugares, foi para vários lugares, enfim. Ele não é um personagem experiente? Ele não é um personagem estrategista? E eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque como eu falei pra vocês, é um lance muito mais focado pro campeonato. O Ash teve vários altos e baixos nesse campeonato, e uma coisa é evidente que eles devem ter pego para esse banco de dados, que é sobre o elemento surpresa do Ash. O Ash tem estratégia, o Ash tem experiência, mas provavelmente em comparação ao ranqueado, como nós tivemos, não foi o suficiente para maximizar esses pontos. Então, eles maximizam o elemento surpresa, que é o mais do Ash, com certeza. E o fato do Ash ser um treinador que não pensa muito bem, ele simplesmente vai pra cima, comete alguns erros, né? E acaba também pensando muito rápido. Então, essa é uma das características muito comuns que a gente vê aqui num treinador como o Ash e os seus Pokémon. Diferente do que a gente for comparar com os outros personagens que acabam aparecendo, como a Cynthia, que acaba sendo uma personagem ali que tem quase tudo no máximo, tirando o elemento surpresa, porque ela não é igual ao Ash, né? O Ash tira esses elementos do nada, a gente fica impressionado. Então isso é muito mais a característica do Ash. Enquanto a Cynthia é uma personagem mais temida, ela é muito poderosa, e eu imagino que ela deve ter feito aí
na sua escalada desse Mundial, coisas extraordinárias. Então, obviamente, esse gráfico acaba sendo mais justo pela sua posição nesse Mundial e até mesmo a performance que ela teve aqui. O Leon não é tão diferente, mas a gente vê que, por exemplo, algumas coisas estão mais topadas por um outro lado para o Leon, né, como ataque, defesa e velocidade, e a experiência e a estratégia dele não está tão grande quanto está a da Cynthia, né, mas ele ainda é um personagem que, enfim, avassalador, então eu acho isso bacana nele como treinador. E a Diantha não é diferente do que a gente acompanhou, por exemplo, na batalha dela contra o Lance, né? Esse gráfico fala muito sobre ela, porque ela é uma personagem que joga muito na defensiva e ela é muito estrategista. Então, assim, cada vez mais esses gráficos fazem mais sentido pela performance desses 4 personagens dentro do Mundial, e não necessariamente sobre a vida toda deles, né? Porque, obviamente, a gente colocaria um pouquinho mais de experiência pro Ashe, um pouquinho mais de estratégia, mas em base do que o banco de dados escolheu ali sobre o Ashe, a partir do Superclass, que é dito, inclusive, durante o episódio, então esse gráfico vai demonstrar isso. Obviamente, eu acho que é interessante a gente também perceber uma leitura nesse gráfico, que, tipo assim, o Ashe não é um personagem que tem muita experiência. De fato, ele foi para várias regiões, ele participou das ligas, participou, mas isso é só a ponta do iceberg. E eu acho que é interessante que o anime alimente isso no Ashe, se eles têm a mente de manter o Ashe dentro do anime, né? Então, assim, tem muita coisa para ele aprender, tem muita coisa para ele ver. Ele mesmo reconhece que ganhar o Mundial seria só um degrau nessa escada, né, que é chegar até o fim. Então, assim, tome muito cuidado na interpretação desse gráfico, porque o próprio anime deixa bem claro que é uma coleta ali do banco de dados do Mundial. E assim, o da Diantha fala muito, muito, muito por ela, né? E o do Ashe também, que é um personagem que arranca ali as estratégias do nada, né? Nem estratégias, elementos surpresas, né? Porque ele de fato não é um bom estrategista, né? Algumas coisas que ele pensa dá errado, e aí ele tem que se virar. E aí é onde ele pega seus adversários na surpresa. Eu acho isso muito legal do Ashe, porque o adversário acaba não sabendo lidar com essas situações. Enfim, no mais, eu achei um episódio bem legal de recapitulação, mas de qualquer forma, esses episódios de recapitulação não são tão legais, né? Ainda assim, vale a pena pela curiosidade, né, de revisar isso daqui. Eu acho que o gráfico era o que eu mais queria ter revisado. Eu queria até ter falado sobre ele no vídeo de ontem, mas eu deixei pra hoje pra gente colar aqui certinho com as situações. Beleza? No mais é isso, o Camaleão vai ficando por aqui, quero saber a sua opinião. E a gente volta agora só no dia 26, porque semana que vem, aparentemente, não temos a Nipoke. Beleza? Então é isso, dia 26 voltamos aí com o retorno, né, do Mundial e partindo aí para a batalha de Leon versus Diantha e um pouquinho de Ashe versus Cynthia. Pois é, tudo no mesmo episódio. Vamos ver o que vai rolar. Forte abraço, a gente se vê logo logo. Fui. Então, gostou do vídeo? Não esqueça de se inscrever para mais vídeos e também não esqueça de deixar aquele seu like. Ele me ajuda demais.